Graça e paz, boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu mandar aqui essa live aqui pro pessoal, né? Sejam bem-vindos, shalom. Bom, vamos lá. Vou mandar para algumas pessoas, né? Aqui. Só um minutinho, gente, que a gente vai começar. Vou deixar gravada essa live aqui pra gente. Então, vamos lá. Então, tá. Shalom, graça e paz para todos. Eu vou aqui tá deixando uma palavra, uma mensagem rapidinha nessa noite pra gente, tá? Eu tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Então, vamos lá. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Agora vamos lá. Apocalipse. Vinte e dois, 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. E podem entrar na cidade pelas portas, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. De fora vão ficar essas pessoas. Depois eu vou terminar e finalizar com outro versículo. Então, o que isso quer dizer? Vamos começar aqui. Obras da carne e obras do fruto do Espírito. Né? Muita gente fala sobre dom, mas pouco a gente fala sobre o fruto do Espírito. O que tem de gente hoje, eu quero deixar um alerta aqui. Primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta. Se você não ora, você sabe quem ora por você? Você tem essa consciência de que você não ora pela sua vida e alguém está orando por você ou está declarando palavras que são boas ou são ruins? E você está o quê? Suscetível a elas. Por quê? Porque você não ora e não se protege. Você acha que todo mundo é bonzinho. Você confia em todo mundo. Você acredita em todo mundo. Nós acreditamos em todo mundo. Nós confiamos em todo mundo. E só o dom de discernimento de espírito vai fazer com que a gente entenda como as pessoas são de verdade. E de quem que a gente precisa se precaver. Primeiro de nós. Porque primeiro começa em nós e depois através de nós. Então nós temos que saber quem nós somos. Quem eu sou. Quais são os meus defeitos. Qual é a minha suscetibilidade, né? Aí, aqui que eu sou suscetível. Vamos lá. Me perdi nas palavras aqui. Aqui que eu sou suscetível. Aqui que a minha carne tende a fazer de errado? No que eu posso tropeçar? Então vem o autoconhecimento. No que eu posso tropeçar? Quando que é que eu fico num estado que eu posso pecar? Autoconhecimento. Você tem o autoconhecimento. Você sabe que se você não vigiar em tal área, você vai cair. Nós vamos cair. E pode ser ira, imoralidade, feitiçaria, pode ser N tipos de práticas carnais, né, da nossa carne. Então a gente precisa se conhecer. Primeiro ponto, se conhecer para conseguir entender quem nós somos, o autoconhecimento. Depois, jejum, oração, uma vida de prática de leitura bíblica.
Santidade, santificação. Muito pouco se fala sobre santificação, muito pouco se fala sobre céu e inferno. As pessoas não querem falar sobre isso. Que as obras da carne vão nos levar, independente de ter dom, manifestar unção, ter habilitações, talentos. Se a gente não tiver uma vida ali com Deus de santidade, de arrependimento, a gente vai para o inferno. As pessoas não querem falar sobre isso. Elas querem falar sobre a parte boa. Só a parte que lhes cabe. Cada um fala sobre a sua mensagem, a mensagem que Cristo colocou no seu DNA. Mas nunca isso tá... não nos dá uma direção e um destino. Não nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Não nos dá um norte sobre como ser um cristão de verdade e ajustar a nossa vida conforme Cristo quer. Então a mensagem vai ser bem rápida nessa noite. Eu comecei dizendo, se você não ora por você, quem é que ora? Pessoal, tem muita gente que ora e faz oração contrária. E essa pessoa libera palavras. Muitos cristãos fazem isso. Liberam palavras contrárias, oram por você, decretam palavras contra você, vão no monte orar contra você. E é coisa que ninguém vai vir aqui falar. Mas eu vou falar. Ore por você. Feche as brechas que tem na sua vida. Procura viver uma vida de santificação. Por quê? Porque primeiro, sem santificação ninguém verá Deus, a Bíblia é clara. Ela fala sobre isso, sobre santificação. E segundo, se você não viver essa vida, você, mesmo sendo crente, praticar as obras da carne, você fica causando divisão no corpo de Cristo, você fica achando que Deus está te usando para fazer coisas que Ele não está te usando para fazer. Tem muitas pessoas que são ilegais no mundo espiritual, elas oram de maneira ilegal, elas intercedem de maneira ilegal. Elas simplesmente acham que Deus, Ele é da forma que elas pensam. Que as pessoas... Oi, Beatriz, shalom. Que as pessoas vão ser quem elas querem que as pessoas sejam. Então elas começam a orar. Principalmente contra a liderança. Eu tenho recebido várias orientações e direções do Espírito Santo. De pessoas que oram contra a liderança. De pessoas que não entendem a visão que Deus deu para um líder. Que não entende como Deus está usando essa pessoa e começam a fazer orações contrárias contra ele. E ficam exortando. E fazem coisas sem direção de Deus. Totalmente sem direção. Eu tenho visto e recebido essas informações do Espírito Santo. E lutado contra isso. E tem pessoas que, por incrível que pareça, essas pessoas têm a unção. E elas usam a unção que elas têm para fazer o mal. Ah, isso existe? Existe. Tem pessoas que têm unção e oram contrário, principalmente contra lideranças. E oram contra a sua vida também. Elas têm unção. E elas começam a orar, elas praticam a discórdia, elas não amam ninguém. São pessoas que causam divisão dentro da igreja, que vem com aquele histórico de divisão dentro da igreja. Dizendo que todo mundo faz mal para elas. Mas elas não... Muito pouco elas falam sobre elas e o que elas fazem. Então, líder, pessoas que Deus colocou ali no altar, Ele chamou. Foi Ele que chamou. Ele que escolheu. Os projetos que Ele entregou para a liderança, foi Ele que colocou e que escolheu. Ele que chamou a pessoa para isso. Então, nós não temos nada a ver com isso. Se a gente não concorda com a visão daquele líder, a gente tem que sair da igreja dele. Mas não orar contra ele, porque essa não é a nossa parte. Quando a gente faz isso... Começa a orar para que Deus... Eu conheço um monte de gente que ora para que Deus mude a visão de liderança. Deus muda a visão desse líder. Ah, eu fui líder de intercessão. Líder de intercessão. Departamento de intercessão. Eu via muito isso. Eu falava assim, querido, dá a mão aqui para mim, vamos orar. As pessoas davam as mãos, eu ficava ouvindo o que elas estavam falando. Quantas pessoas eu peguei e tive que interromper a oração porque essa pessoa orava contra a liderança na minha frente. Ah, isso não existe? Existe. Ou se existe. E essas pessoas estavam fazendo o quê? Estavam ali. Dentro da igreja, com a sua liderança, nunca concorda com nada. Tudo que o líder fala, o mentor fala, isso aí não existe. Eu vou fazer do meu jeito. É você o quê? Entra na linha
que nós não somos abusadores espirituais. O que eu tô querendo dizer nessa noite aqui é que existe isso. Existem pessoas que vão orar contra você se você não orar por si próprio. Que vão dobrar os joelhos, pessoas que têm uma unçãozinha ali e vão intencionar coisas contra a tua vida, doenças, vão intencionar sentimentos, elas vão ter ciúmes, ira de você, dos dons que Deus te deu. Nós não escolhemos os dons. Deus nos escolhe, Ele nos dá um ministério. Ele nos chama e nos escolhe. Ele que determina quem nós seremos. E tem pessoas que têm inveja disso. E elas vão no monte orar. Elas ficam declarando palavras, elas fazem atos proféticos contra a nossa vida. Direto. Eu tô ali. E o Espírito Santo começa a me trazer a comunicação de feitiçaria. Se proteja de feitiçaria. Ore por você mesma. E eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, porque eu sinto aquele peso de oração contrária. Aquele peso de oração contrária e eu preciso me proteger, proteger a minha família. Isso é normal? Não deveria ser. No corpo de Cristo não deveria ser normal isso. É uma obra da carne. E não deveria ser normal, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger. Nós precisamos orar por nós mesmos, interceder por nós mesmos. Porque senão nós estaremos suscetíveis a essas pessoas que são feiticeiras, que oram o contrário. E elas não vão herdar o reino dos céus, não vão. Elas podem ter as suas práticas aqui, achando que ninguém está vendo o que elas estão fazendo. As palavras que elas estão liberando, a contrariedade que vem da vida delas, mas uma hora ou outra é com Deus que elas vão prestar conta. Deus ama a liderança, não importa se a liderança está errada. Tá? Eu vou ensinar uma coisa aqui. Sua liderança tá errada, você chega, conversa com ela de maneira amigável, mas nunca entre numa linha de rebeldia e rebelião, de sair falando mal, de calúnia, difamação, de separar e dividir rebanho, porque você vai pagar as contas disso. Nós pagaremos as contas. Quando a gente toca no nome de uma liderança que Deus chamou, um espírito de rebeldia nos visita. A rebeldia nos visita e nós colhemos as consequências de ter dado brecha para esse espírito, quando a gente deveria ter sido honesto com a liderança, ter ido falar, conversar, entrar numa linha de discutir aquilo que, exercer o presbitério profético, chegar e conversar, falar, olha, eu não concordo com isso, numa boa. Mas a gente prefere o que? Orar contra a liderança. Não, Deus, faça conforme eu quero. Eu quero que essa pessoa seja assim. E dizendo, gente que se levanta nos dias de hoje para amaldiçoar, praguejar líderes. Eu tenho visto pessoas, Deus vai tratar, Deus vai quebrar, Deus vai fazer. Querido, para com isso aí. Para com isso daí, em nome de Jesus. Gente orando, não concorda com dízimo, oferta, é mente escassa, não concorda com eclesia, com nada, concorda com nada, só divide, não ganha uma alma, não ganha um fruto para Jesus, e taca a pedra, ainda se tem a manha, as manhas, eu vou falar desse jeito aqui, de dobrar o joelho, de ir pro quarto, fechar a porta, abrir a boca e orar contra a liderança. Não tem um pingo de temor. Um pingo de temor. Dobra o joelho, ora contra a liderança, decreta a palavra de doença contra a liderança. Ah, Deus, ai desses, ai de você, que ora contrário, que libera a palavra de maldição contra a liderança. Ai de você. Ai daqueles que se levantam contra a liderança, que te gerou, que chora por você, que ora por você, e você levanta calúnia, você abre a boca e você lança palavras, quando você deveria conversar e colocar diante dessa pessoa o que não te agrada, para você não manifestar a obra da carne chamada de feitiçaria. Nós temos que tomar cuidado. Então a gente tem que estar sempre, nós somos liderança, principalmente falando para líder aqui. Abre teus olhos, se protege, ora, intercede pela tua vida. Porque tem gente que vai no monte clamar contra você.
vai lançar praga em você. E não é gente desconhecida, é gente que você conhece. Eu tô falando aqui na direção do que eu tenho vivido esses dias. Eu não entrei aqui à toa para falar, ou você ora por você, ou você clama pelo teu rebanho, ou você trata aquele povo que tá ali com rebeldia, ou eles se voltam contra você e dividem o rebanho do Senhor. E são feiticeiros, sobem no monte ainda, para fazer oração contrária contra nós. Quantas orações eu tenho? Ontem eu tava ali num momento e eu senti um peso tão grande, mas tão grande. Eu não sei para quem que isso vai servir, mas vai servir, vai ficar gravado. Deus fala. E eu tava ali e o Senhor falou, começa a orar por você. Começa a se cobrir. Ele começou a colocar mentes, pessoas na minha mente. Eu comecei o quê? A trancar no espírito oração contrária. Obra de feitiçaria de crente. Eu comecei a declarar que essas palavras não chegariam até a minha vida. Que toda língua que se levantasse contra mim em juízo, Deus a condenaria. Chamando os anjos para me guardar. Porque não é só, a gente luta contra pessoas que estão no próprio meio, ou que estão ali ouvindo a gente, mas tem um coração contrário. Pessoas que a gente olha para elas, a gente está ali ensinando, está doando o nosso tempo, e glória a Deus por isso, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas essas pessoas estão ali contra, lançando palavras de maldição. Tem gente que tem a capacidade de lançar palavra de doença. Deus, trabalha na vida desse líder, olha a intercessão contrária, faça isso daqui, faça aquilo ali, faça tal coisa. Essas pessoas, queridos, Deus está ali. Isso é oração feiticeira. Só que elas têm unção. Aí é que tá. A pessoa tem uma unção. E se ela não usa a unção dela em favor do reino, ela é uma pessoa feiticeira, ela vai orar contra a nossa vida. A unção tem potência. A pessoa tem dom, mas não tem fruto nenhum. Você não vê fruto na vida dessas pessoas que falam tanto mal. Você não vê elas ganhando alma, pregando o evangelho, cumprindo o ID, indo orar. Você não vê nada disso na vida delas, mas você vê essas pessoas orando contra a liderança. Você sente no mundo espiritual que elas estão orando, que elas são contrárias. Não fique alheio, não vamos ficar alheios a esse tipo de pessoa. Elas estão infiltradas. São filhos do capeta que estão infiltrados dentro do corpo de Cristo. Eu não tenho medo de falar as coisas. Eu não tenho medo, aqui é a minha live, eu tô aqui, Deus vai me respaldar no que eu tô falando, eu tenho vivido isso, e eu tô falando pra alertar. Se você não orar por você, não cobrir a tua vida, tem gente que tá ali no meio e ora contrário, quer exercer liderança no seu lugar. Precisa orar, precisa clamar, precisa se proteger. Cubram seus líderes, orem pelos seus líderes. Muitos estão destruindo a igreja do Senhor com essa divisão, com esses pensamentos aí. Não, porque Deus vai tratar, a pessoa não concorda, tem a mente escassa, não concorda nem com o que acontece na igreja, a maneira como Deus chamou aquele líder, como ele colocou aquela pessoa para liderar, não sabe a visão que Deus entregou, mas vai orar contrário. Ora contra a pessoa. Então eu tô aqui para dizer para você, feiticeiro, você que ora contra a liderança, cuidado, cuidado. Você é feiticeiro, que Deus pese a mão sobre você. Que a tua oração, eu não tô praguejando não tô desejando, tô pedindo para Deus que a justiça venha sobre você. Nós não fomos chamados para ser bons, nós fomos chamados para ser justos. A gente faz aquilo que Deus manda. Nós temos a visão que Deus nos deu acerca do nosso ministério, das nossas ovelhas. Se você não concorda com a visão, sai fora você. Mas não ora contra a liderança. Não interceda pedindo para que Deus mude a visão da liderança. Para que Deus faça isso na liderança, você está indo contra o próprio Deus e a palavra dele. Deus te chamou para orar, para interceder, para amar, e para que se tiver alguma coisa errada, você vá lá e converse de maneira madura. Chega com maturidade e fala, isso aqui eu não concordo, aquilo eu não concordo, mas eu queria só falar de maneira respeitosa. Mas você dobra o joelho, a gente dobra o joelho, vai lá e ora, e quer que Deus faça da nossa forma. Isso não existe. Deus não vai mudar a visão de um líder, de como ele mentoria, pastoreia, o que ele faz, os projetos que ele recebe por causa de nós. Ou a gente se adequa a esse lugar, ou a gente sai fora. Se a gente não concorda, vamos sair fora, mas não vamos entrar em pé de dobrar nosso joelho, de orar contra a liderança, porque é a gente que vai se dar mal. Nós vamos nos dar mal.
Então eu tô aqui para alertar, fazer um alerta ao corpo de Cristo. Você não concorda com a sua liderança? Sai fora. Você não concorda com a igreja? Saia fora, mas não bata de frente em orar e pedir para que Deus faça a sua vontade sobre a vida dos líderes que ele levantou. Se eles errarem ou acertarem, eles vão dar conta diante de Deus. Deus respeita a hierarquia. Ele respeita. Mas se nós dobramos o nosso joelho e começamos a fazer orações que a gente nem sabe se cabe no ministério daquela liderança, a gente se coloca em pé de rebeldia. Nós nos tornamos rebeldes. Essa palavra não vai agradar ninguém, nem a mim mesma agradou. Mas o Senhor falou, ore porque tem gente orando contra você. Gente que está orando contra o seu ministério. Isso acontece, gente. A gente tem que ser maduro hoje em dia. Isso acontece. Tem gente que vai para a igreja e começa a orar contra a liderança, começa a interceder, vai para o grupo da intercessão já logo, entendeu? Que o povo não tem discernimento, coloca no grupo, a pessoa gosta de orar. Ah, eu vou ali e vou colocar ela no grupo da intercessão. Mas é um feiticeiro. Veio de outros ministérios falando mal de todo mundo. É um divisor. Divide tudo. Acabou com o ministério. Caluniou, difamou. Um monte de gente. E vai plantando essa semente de ministério em ministério, porque não se converte verdadeiramente. Aí chega lá na igreja, vai parar porque ora, dobra o joelho, tem aparência, mas nega aparência de santidade, mas nega o poder que ela tem. Vai lá pro grupo de intercessão, porque não tem discernimento, povo, coloca lá. Não, vai lá que você é intercessor. Aí a pessoa começa a orar contra o ministério, quantos que eu tava ali, na linha de frente, líder de intercessão, dava a mão, começava, vamos lá, vamos orar todo mundo, ouvindo, falando alto, aí que eu quero ouvir o que vocês estão orando. Dava a mão pra eles lá, o fulano orando contra, o pastor da igreja. Falando que Deus quebrasse, que Deus... E eu tenho visto pessoas que eu fico vendo e falo, meu Deus do céu, tem de misericórdia dessa pobre alma que não sabe o que tá fazendo aí, entendeu? Mas a pessoa tem unção, manifesta o poder de Deus e ora contrário. E a gente tem que se precaver, a gente tem que orar. A gente tem que orar pela nossa própria vida, pela nossa família, cobrindo a nossa vida todos os dias. Tem gente que tá ali te ouvindo, tá ali, mas tá com o coração contrário, tá com um sentimento contrário, não concorda com nada que você faz. Essa pessoa faz o quê? Vai no quartinho dela, no lugarzinho de oração dela, no montezinho. Tem aquele feiticeiro que vai pra monte, hein? Crente feiticeiro. Ele dobra o joelho e fala, Deus, muda a visão do meu pastor, muda a visão do meu líder, faça isso na vida dele. A gente começa a viver um monte de coisa. Da onde que vem tudo isso? Aí você para e fala, meu Deus do céu, isso aqui não é? Você tem que... Aí você começa a ligar o discernimento do Espírito e falar, mas quem que é? Aí o Espírito Santo começa a mostrar pra você quem é. Quem que tá ali? Aí você... tem que trancar as orações contrárias. Tem que entender o que Deus está falando para você. Isso existe. Existe, gente. O que mais tem é isso aí. O irmão não gosta de você na igreja, ele vai ali e ora contra você. E eu tô falando isso para causar encrenca? Não, eu tô falando para você... Porque a melhor forma de você se proteger não é rebatendo o que as pessoas falam contra você, é se calando. Mas é orando, é se protegendo, é vigiando, é se cobrindo, é se revestindo dos dons, é colocando a tua armadura, é vivendo uma vida de santidade. Nem sempre você sabe às vezes quem são as pessoas, mas você não vai entrar em pé de guerra com elas, porque a sua luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra principados e potestades. Essas coisas agem ali e tomam a mente de pessoas. Tem pessoas que são tomadas por isso daí. E elas começam a agir dessa maneira. São os super espirituais, os anjos ali. Dotados de unção, de poder. Meu Deus, os super espirituais. Os que eu mais peguei super espirituais no ministério. Quando a gente foi ver, eu fui passar meu filtro espiritual ali. Eu fui passar o discernimento, minha visãozinha de raio-x que Deus deu. Deus dá para a liderança isso. A maioria... fazia parte de um sisteminha aí, um sistema jezabélico. E a gente não se cala. Como profeta do Senhor, a gente não se cala. A gente denuncia essas práticas. Toma cuidado com o teu rebanho. Começa a analisar. Tem gente dando muito problema, que fica só causando divisão, a gente quer segurar. Põe pra fora isso aí. Coloca pra fora.
Quem sabe se converte lá fora? Quem sabe muda? Não tolera esse tipo de gente jezabélica dentro do seu rebanho, dentro da sua igreja, orando contra você, causando divisão com uma alma, uma pobre alma. É uma alma que tá ali, né, se aproveitando disso daí, daquela abertura que ela tem para causar divisão, para destruir e depois sair falando mal de você e levar metade do seu rebanho embora. Daqueles que Deus confiou para você cuidar. Então, por amor ao seu rebanho, aqueles que Deus te confiou, não tolere essas pessoas no seu meio. Não tolere pessoas jezabélicas no seu meio. Não tolera esse tipo de gente. Põe pra fora. Quem sabe a pessoa se arrepende, se converte, mas é bem difícil. A maioria que eu acompanhei vai para outro ministério, fala mal de você, mas vai sozinho. Então, quando você perceber esse tipo de movimentação, trata as ovelhas. Coloca a gente ali para observar o que está sendo orado no sua rede de intercessão. Coloca a gente com discernimento de espírito, libertador. A gente não quer perder tempo treinando pessoas, tem que treinar. Tem que despertar, tem que depositar confiança em pessoas. Aí você vai filtrando, você vai olhando, você vai governando, vendo o que sai, qual que é o fruto que a pessoa dá. Você começa a ver que é desavença, é ira, é linha de... Não fica batendo boca. Tem gente que tá liderando gente que é rebelde, é bode. É bode. A pessoa entrou na igreja movido por isso. Por esse sistema jezabélico, que é o teu lugar. Ninguém tem lugar nenhum no reino, a não ser o de servo. De cumprir a ordenança de ganhar almas, de libertar, de curar, de pregar as boas novas, de libertar dos cativeiros, de treinar nos dons para que a pessoa voe, e a pessoa ganhe almas, e a pessoa seja despertada como igreja viva. A nossa função é essa. Não é tolerar gente jezabélica no corpo de Cristo que vai nos atrapalhar no mundo espiritual, que vai ficar orando. Hoje tem entrou aí esse negócio, né? Eu concordo, eu já dei aula sobre abuso espiritual, eu sei que tem o contrário também. Tem lideranças que abusam pra caramba. Pessoas que chegam feridas e muitos somos... Muito é a gente que tem que ver isso aí. Como que a gente se comporta, buscar a direção do Espírito Santo, estar no time do Espírito Santo de como discipular, cuidar das pessoas, mas não tolerar comportamentos jezabélicos. Não tolerar pessoas rebeldes que ficam dividindo, causando divisão dentro da igreja. Ah, porque senão eu vou perder fulano. Não, porque esse fulano contribui. Põe pra fora. Quem sustenta a obra, sustenta a nossa vida é o próprio Senhor. Ele nos chamou. Ele nos sustenta. A gente precisa do quê? Se levantar. Gerar um avivamento genuíno dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos grupos de oração, dentro das casas. Oração, arrependimento, movimentos de arrependimento precisam ser gerados. Essas pessoas precisam entrar, elas não suportam. A igreja ou os grupos, ou os pequenos grupos onde existe um movimento de arrependimento, essas pessoas não toleram isso. Elas saem. E elas saem sem levar ninguém, porque é o movimento de arrependimento. É o avivamento pessoal. Aí depois vem o poder, começa a manifestar os milagres. Aí o povo vem. Deus, ele envia aquele povo para ser curado, para ser liberto. Mas o que a gente tem visto? Divisão, fofoca, contenda. Pessoas querendo ser melhor que outros. É Jezabel agindo no meio. E a gente tem que se levantar e combater isso aí. Levantar nossa voz profética e dizer não. No meu rebanho, no meu arraial, não fica. Fofoca. Chega a fofoca até nós. O que a gente faz? Fica tolerando a fofoca. Não, coloca um de frente com o outro assim e fala: o que você falou disso aqui, ó? Então fala pra ele aqui, ó, tá falando de você, ó. Acabou a fofoca. Tem que agir contra isso. Porque senão o avivamento não vem. Você tá gerando oração, querendo criar os seus grupos, querendo que as pessoas operem nos dons, que elas sejam a igreja viva, que elas vão pras ruas, elas ganhem almas, elas, sabe, cumpram o seu ministério, o seu chamado. Você tá exercendo governo na igreja, esse povo tá atrapalhando, ainda orando contra nós. Sabe? Orando, pedindo pra Deus dar doença. Essa semana aí, Deus mostrando pra mim gente que ora, colocando doença em pastor, sabe? É terrível. Só quem exerce governo no ministério sabe como é que é. Mas a gente tem que abrir a nossa visão espiritual. Existem sinais que as pessoas emitem. Sinais. Eu vou tolerar esse fulano no meu rebanho, ele vai contaminar todo mundo.
Vai sair falando mal, e todo lugar que ele vai, ele divide, ele sai com motim, contamina, porque é terrível, isso contamina. E essas pessoas não são libertas assim, coloca a mãozinha na cabeça, expulsa demoninho, não existe isso. Elas são libertas com atitude. Quando você gera dentro da comunidade, nós geramos dentro de uma comunidade uma cultura de avivamento, de arrependimento, onde a gente prega sobre arrependimento, sobre prática de pecado, sobre céu, sobre inferno, porque dom, unção, maravilha, maravilha, pregar sobre dom, unção, milagres, mas a gente precisa tratar essas pessoas. Nós precisamos tratar essas pessoas, gerar gente sadia, para que essas pessoas possam operar da maneira correta, com os dons, com a unção, nos milagres. Então esse rebanho, essas pessoas que chegam, elas precisam ser curadas e libertas. Elas precisam ser removidas desse sistema. Ou elas se arrependem, elas vão embora. Mas elas precisam ter uma posição, elas precisam ser guiadas a isso aí, para que elas possam fluir, porque senão é um povo que manifesta um nível de santidade que parece anjo, mas não é. Só falta ter asa para voar. Não é ser humano, isso aí. Se olha e fala, não é possível que isso aí é ser humano. Não é, é um anjo. Porque são pessoas que têm, que manifestam ali um poder, um foguinho estranho. Mas são super espirituais, são aqueles que, oh meu Deus, você vai ver a vida da pessoa ali, você vai ver as práticas, você vai ver quantas igrejas ela entrou e destruiu, quanto ela levou, quantos estão tudo lá no mundo. Ou fazendo igual ela, porque aí ela criou seus filhos, treinou seus discípulos e enviou para os rebanhos para destruir os pastores, para destruir os líderes, para destruir tudo. Então tem que se levantar nesse tempo pessoas de oração, intercessores, que enxergam essas pessoas com o dom de discernimento de espírito. Que o fulano pisou na porta, sua lanterninha ligou. Você olhou para ele e já percebeu na porta quando ele pisa. Isso existe, existe. Isso existe. Pessoas que são chamadas ali. Por isso que o profético tem que ser estabelecido nas igrejas. Porque os profetas têm visão de governo sobre isso aí. Eles vão entender. Os intercessores vão pegar. Quando a pessoa chega, ela já tem que entrar no sistema da igreja. No sistema do quê? Avivamento através de arrependimento, manifestação de poder, treinamento nos dons, treinamento no dom de discernimento de espírito. Eu falo para todo mundo. Eu sou chamada nos ministérios para observar. Observar. Quando eu chego ali, eu falo, esse aqui, o Espírito Santo já vai falando, esse fulano tá assim, aquele tá ali. Ah, não, tá criticando as pessoas. Não, não. Tem pessoas que Deus deu essas habilidades para que elas são de governo. Governo. Elas fazem parte dos ministérios oficiais, ministério quíntuplo. Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Eles têm que ter. Eles têm que ser treinados no profético. Porque eles têm que ter o quê? Esse discernimento. Nós temos que ter. Nós precisamos galgar o nível de discernimento, ouvir Deus falar, Deus mostrar, abrir nossa visão. Dom de discernimento de espírito é o dom necessário para que você venha o quê? Governar o corpo de Cristo, a igreja que foi confiada para você, o pequeno grupo, a célula, não sei o nome que tem. Não sei quem vai assistir isso aqui, o que você possui, uma casa de glória? Aqui no ministério a gente tem casa de glória. Mas a gente observa. Nós somos chamados, sou chamada nos ministérios para observar como é que está o corpo de obreiro. Tem algumas histórias aí. Tava um dia lá e o som, né? Fui convidada por uns apóstolos lá, tava lá, né? E o som, aquela interferência no som. Aí o Espírito Santo me ministrou, essa pessoa aí que tá no som, que a gente pensa que não tem nada a ver. A gente vai dando oportunidade para as pessoas, só que elas não estão em santidade. Uma pessoa para estar no altar ministrando, entrando em guerra, porque a adoração é guerra também, ela precisa estar o quê? Com a vida no altar. Não dá para colocar qualquer pessoa. E aí a pessoa, uma interferência naquele som, o Espírito Santo falou, isso é Demas. Tem um pé na igreja e um pé no monte. É amante do mundo. O Espírito Santo falou. Aquele ali precisa de cura interior, libertação. Ele vai mostrando os processos para nós que as pessoas têm. Quando nós fazemos parte desse ministério, a gente exerce governo, tem que exercer governo sobre aquelas almas que foram confiadas para nós, porque nós iremos prestar conta dessas pessoas diante de Deus. Então a gente tem que confrontar, tem que exercer governo, confronto sadio,
Não é ferir pessoas, é ter assertividade no modo de falar. Deus vai nos dar assertividade na maneira de falar, se nós não temos, mas nós não podemos nos calar. A gente tem que permitir que Deus trate esse rebanho. Para que o avivamento aconteça nas igrejas, tem que existir um movimento de arrependimento. O avivamento pessoal tem que ser gerado dentro do coração das pessoas. A volta ao primeiro amor. Entender o que é uma igreja. Entender qual a sua função. O que a igreja faz? A igreja cultua a Deus. As pessoas vão para a igreja sem mentalidade de culto. O que é um culto? É entrega. Nós não estamos indo ali para consumir nada. Nós estamos indo para entregar adoração, para cultuar. A nossa mentalidade tem que mudar. Tem gente que vai para a igreja para ganhar a bênção, receber a bênção de Deus na igreja. Filho, nós vamos para a igreja, a gente recebe sim porque Deus é bom. Deus é abençoador. Ele gosta de nos abençoar. Mas o culto não é isso. E o culto se tornou isso aí. Um mercado. As pessoas vão lá, eu preciso disso, então eu vou pro culto hoje. Eu preciso daquilo. Por isso que tá cada vez mais difícil de você mover algo espiritual. Por causa da mentalidade. A mentalidade das pessoas. Ir para receber. Não entende que é para entregar que você vai. Nós vamos para entregar algo para Deus. A gente se prepara em casa. A gente tem o nosso culto. Porque primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja e depois o ministério. Essa é a ordem. Não é invertido. Então a gente gera adoração e culto na nossa casa, na nossa vida, no nosso particular, e a gente manifesta isso. A gente entrega o que a gente gerou no nosso íntimo, dentro da nossa casa, na nossa vida lá para o Senhor. Tem que se santificar. Tem gente que não sabe que precisa se santificar para ir para um culto. Chega esbaforido, atrasado. Não tem reverência, não tem temor, não tem respeito. Temor não é medo, é respeito. Respeito pela presença de Deus. Isso está extinto. O povo chega na igreja, começa a falar, fofocar e não sei o que lá, já manifesta as suas obras da carne ali, ó. O que está gerando isso? É um culto? E essas mesmas pessoas oram contra a liderança. E essas pessoas reclamam que o culto parece que não fluiu. O pastor parece que não, sabe? Ou o grupo, aí fala mal dos irmãos, das ovelhas ali. Ninguém tá bom. Nem se Jesus descesse ali. Essas pessoas são tão no nível tão hard espiritual que se se Jesus viesse para discipular elas pessoalmente, serviria para elas. E a gente fica tolerando esses cabras aí. Eu falo cabra porque é isso mesmo. São os cabras que não tem vergonha na cara, vai de rebanho em rebanho, falando mal de pastor, falando mal de liderança, causando divisão, indo ali, contaminando o rebanho do pastor ali. E a gente que não tem fruto nenhum. Tem rebelde que anda do lado, não tem frutos, não ganha alma, não discipula ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém, olha para a vida da pessoa, nem trabalhar às vezes não trabalha. Tem gente que é assim, o povo quer dar ouvido para essas pessoas. Olha que nível nós chegamos. Tem gente que dá ouvidos para quem não tem fruto. Meu Deus, misericórdia. Eu dou dar ouvidos para quem não tem fruto. Meu Deus. Eu vou ouvir uma pessoa aqui porque é super espiritual. Qual que é o fruto dela? Nenhum. Você vai dar ouvido para quem não tem fruto nenhum? Para quem não faz nada, nunca fez nada? Misericórdia, mas a gente está fazendo isso. E é nisso que o rebanho está se perdendo. Discipulado é ensino. É a gente ensinar a palavra. O que adianta a gente capacitar as pessoas? Precisa capacitar com dom, com tudo? Precisa, mas é tudo um conjunto. Tem que ter um equilíbrio. Eu ensino a Bíblia, eu trato o caráter da pessoa, aí eu confio dons para ela, eu libero ela. Não é neófito. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, lá diz. Está escrito na Bíblia. Não se apressem em colocar a mão. A pessoa chega, ela fala bem, ela, né, tem seus dons às vezes contaminados, porque a pessoa veio de outras religiões, de religião de matriz africana e outras coisas. Ela chega ali, ela fala bem. Eu vi, outro dia eu estava no evento de um cara super famoso aí, um apóstolo, aí eu não vou falar nome porque isso não me convém, porque isso não tem nada a ver com ele. Foi algo que aconteceu, eu estava num evento, num congresso e eu vi. Uma mulher que era mãe de santo, recém-saída dali
estava colocando a mão na cabeça das pessoas ali. Aí chegou perto de mim, a hora que ela chegou perto de mim, eu virei assim, ó. Quando ela foi, eu falei, não coloca a mão em mim. Eu falei, você não coloca a mão em mim. Ela, eu tô com medo. Aí eu falei, você vai ser liberta hoje. Essa mulher, quando esse apóstolo foi orar por ela, tava colocando a mão na cabeça de todo mundo ali. Porque os obreiros estavam ocupados ali. Isso acontece, a pessoa estava colocando a mão, orando por gente ali. Vocês entendem isso aí? Isso acontece. Manifestando línguas estranhas, que era línguas estranhas, bem estranhas mesmo, né? Línguas que a gente sabe que são de demônios, né? Quem não sabe aqui fica sabendo que tem línguas que são de demônios. Demônios falam em línguas aí, tá? Isso aí é um assunto para uma outra live aí, né? Outra ao vivo. Aí eu coloquei a mão nas costas dela e falei pra pessoa que tava ali. Eu falei, você vai ser liberta aqui então, mas não coloca a mão na cabeça de ninguém mais. Encaminhei ela até um obreiro da igreja, eu não sou daquela igreja, mas eu encaminhei ali até um obreiro e falei assim, ó, essa pessoa precisa de libertação. Porque era um evento, é um congresso. Jamais que eu vou chegar na igreja de outra pessoa, eu sou a super pastora espiritualzona e vou colocar a mão na cabeça das pessoas que estão ali dentro daquele evento e ficar orando pelos outros. Lógico que não. Isso não é protocolo nosso. A gente não tem que fazer isso. Chegar na igreja dos outros, no evento dos outros e manifestar isso aí. Orar dentro de evento dos outros. Pra quê? É evento da outra pessoa, não é nosso. A gente faz isso nos nossos. Então eu encaminhei até ali para um obreiro que eu nem conhecia, mas eu sabia que era obreiro, tinha um crachá. Olha aqui, essa pessoa tava ali e tal. O que aconteceu? O próprio apóstolo que tava ali viu. Ele veio ali, colocou a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caiu ali. Daqui a pouco a pessoa ficou no chão, ali. Chão. Não conseguia levantar. Eu pensei, espírito da morte. Eu falei, isso é espírito da morte. Eu só observando, né? Que eu tô participando. Eu gosto de ir pros lugares para receber. Receber. Quando eu vou ministrar uma coisa, quando eu vou para receber outra. Eu gosto de ir para receber. Só tô para receber, não me chama. E aí eu tava observando aquilo. Ela tava num cativeiro de morte. Aí ele foi lá, acabou o culto. Porque a gente não dá conta de tudo às vezes ministrando, na verdade. Quem é líder aqui vai saber que você não dá conta de tudo, você precisa dos obreiros. E ali foi espírito da morte. Aí ele foi lá, arrancou a mulher de um cativeiro. Mas essa mulher estava ali. Então a gente precisa observar pessoas que entram dentro da igreja, o que elas carregam. Era nítido que aquela mulher carregava algo que não era o Espírito Santo, o semblante dela. E aqui eu vou até fazer uma ativação profética. Se você quer saber como que as pessoas, como que você vai adquirir essa visão de você enxergar como as pessoas são, como elas estão no mundo espiritual, é você aprender, discernir, orar pelo dom de discernimento de espírito e pedir para que Deus abra a sua visão sobre ambientes que estão escuros. Quando a presença do Senhor chega, eles clareiam o rosto das pessoas. O pecado, ele desfigura a nossa imagem e semelhança de Deus. É o que o pecado faz. Então, no mundo espiritual, aqui é bem algo que eu vou falar, que eu não costumo falar assim. Eu falo só em mentoria, aula, curso de libertadores. Você vai olhar para a pessoa quando você é treinado nisso e você vai ver características de distorção no rosto da pessoa. Você vai enxergar no mundo espiritual que essa pessoa ela tem um rosto distorcido e conforme ela vai sendo liberta, quem faz eventos de libertação sabe que a pessoa é uma quando ela entra e outra quando ela sai, porque você percebe no rosto dela que ela foi liberta. E é um processo, não é que a pessoa vai sair dali em 2, 3 dias liberta totalmente, não. Mas você vai ver a diferença, porque você tem visão aberta, você consegue discernir os espíritos. Você olha para o corpo da pessoa, você sabe onde é que a doença está alojada, você sabe qual tipo de vício pelo tipo de rosto das pessoas. Eu vou ensinar uma chavezinha aqui. Toda pessoa que tem espírito de vício, principalmente do álcool, elas têm todos os rostos iguais. Quando nós vamos libertar essas pessoas, nós olhamos para elas e percebemos que o nariz delas são inchados. Aqui. O rosto aqui tem um formato mais inchado.
tem o rosto inchado, todas elas têm as mesmas características no mundo espiritual, do espírito de vício. O rosto inchado, o nariz inchado. Quando elas começam a ser libertas, e o cheiro? Se você tem olfato aberto, você vai sentir. Deus vai te comunicar através do cheiro. A situação espiritual da pessoa. Mas é uma chave. Você vai olhar para as pessoas, vai identificar o que é que age ali, de cara. Que é o que ela precisa ser liberta primeiro. Aí você vai olhar para ela. Você vai olhar para o rosto dela. Isso eu dou nas mentorias e aula esse conhecimento nas aulas de libertação. Como você perceber e você entender quais são os espíritos que habitam na vida das pessoas através da visão. Do sentido da visão. Né? Aí a gente abre a audição, o olfato, o sentido do tato, paladar. Esse assunto para outra live que eu pretendo fazer também aqui. Mas nós conseguimos entender como essas pessoas, o nível que elas estão. Então você olha para pessoas, elas têm aquele nariz redondo, o rosto inchado. Conforme elas vão sendo libertas, esse rosto vai ficando mais fininho, o nariz vai desinchando, elas vão voltando a ter a imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado é uma desconfiguração, uma desfiguração da nossa imagem e semelhança de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos desfigura. E quando Deus vem e se manifesta, a pessoa vai sendo liberta, você vai vendo aquele brilho. Aquele rosto que antes era todo, sabe, ferido, todo cheio de marcas espirituais, ele vai sendo limpo, vai brilhando. Aí você fala pra pessoa, nossa, o que aconteceu com você? Muita gente, né? Vira e fala assim, o que tá acontecendo com você? Você tá tão diferente, você tá resplandecente, você tá brilhando, você tá diferente. Então, essa é uma das técnicas, um dos protocolos, dos ensinamentos para um libertador. Aprender a discernir aquilo que desfigurou a pessoa. Isso eu vou falar em outro tempo. Mas o que a gente tá falando? Vamos voltar aqui. Para encerrar, que eu já tô encerrando, porque eu não vou me delongar muito nisso não. Nesse assunto. É só um treinamento, é só umas chaves que eu quero entregar. Deu problema numa igreja, vai dar na nossa também. Fala mal de todo mundo, vai falar também da gente. Tem que ser tratado. Nós precisamos ser ensináveis. Nós que somos líderes, precisamos ser ensináveis. E ensinar as pessoas como se comportar, sobre a rebeldia, a não orar contra a liderança, pedindo para que Deus faça a vontade deles sobre a nossa vida. Orar direcionado, a intercessão profética é para isso. A oração em línguas é para isso. Você não sabe o que você está orando, a não ser que você tenha o dom de interpretação de línguas. Aí você vai saber o que você está orando. Tem pessoas que sabem o que elas oram, por causa desse dom ativado nelas. Elas conseguem entender o que estão orando. Elas anotam, eu conheço pessoas que interpretam línguas. Isso é um dom, está disponível para a gente. Mas ali, intercessão profética é quando o Espírito Santo te comunica. Você tem comunicações, palavra de conhecimento, palavra profética. Você está intercedendo ali por um culto, você já sabe a palavra que vai ser liberada, porque você começa a interceder pelo Espírito, pela movimentação do Espírito. Você começa a interceder dessa maneira. Nós começamos a interceder. Então, a importância da ativação profética no rebanho. A importância de levantar pessoas que são ou profetas ou pessoas proféticas que vão estar ali o quê? Se movendo. A gente precisa levantar, nós precisamos levantar as comunidades proféticas. Isso eu vou falar numa próxima live. Como levantar uma comunidade profética. Como levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vão ter visão de raio-x. Eu chamo de visão de raio-x porque comigo, eu não sei se as outras pessoas têm essas mesmas. É dessa forma. Porque eu não acredito que todo dom é da mesma forma. As pessoas, elas operam da mesma forma. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa que cura, ela cura do mesmo jeito que o outro. Eu não acredito. Eu acredito na multiforme graça. Eu acredito na unicidade, na individualidade, no treinamento de Deus.
individualidade de cada um, porque Ele criou cada um com uma digital. Então o nosso Deus, ele se importa em nos treinar de maneira única, em nos treinar com as nossas qualidades, com os dons que Ele colocou, com os talentos, as habilidades que Ele colocou em nós. Então eu acredito num Deus criativo, num Deus que treina as pessoas conforme o DNA delas, que Ele gerou. Eu falo muito sobre DNA nas mentorias de DPM. Identidade profética, gerando identidade profética ministerial. Foi um projeto que Deus me deu para gerar identidade profética na vida das pessoas. Profetas fazem isso. Eles sabem qual é o ministério que as pessoas têm. Quem conhece do ministério quíntuplo aqui sabe do que eu estou falando. Que os profetas e os apóstolos sabem qual é o chamado e o ministério. O chamado é ganhar almas. Mas qual é o ministério? E as pessoas que têm ministério. Eu não acredito que todas as pessoas têm ministério. Eu não acredito nisso. Que todas têm um ministério oficial, de ofício. Mas eu acredito que nós podemos treinar evangelistas, treinar pessoas proféticas, treinar pessoas que têm características e porcentagens pastorais, pessoas que sabem, vão fluir na unção de mestre ali, que tem essa capacidade de ensinar. Nós podemos gerar treinadores ministeriais, nós podemos ensinar essas pessoas, nós podemos treinar essas pessoas. Eu também não acredito que todos são intercessores. E, na minha visão, esse é o meu nível de revelação, na rema que eu caminho, na palavra revelada que Deus me trouxe. Você pode pensar diferente de mim. Não, eu acredito, amém. Eu aceito o seu pensamento, eu respeito o seu pensamento, mas eu não penso assim, que todos têm ministério, eu penso que todos podem operar em dons, todos podem curar, todos devem ser treinados, mas nem todos têm um ministério de ofício. Eu não acredito nisso. Até pela minha experiência nessa área. Pelos anos de pastoreio, pelas pessoas que eu já treinei, também não acredito que todos podem ser formados libertadores e intercessores. Eu não tenho essa linha de visão. Tem pessoas que são avivalistas, pessoas que vão fluir em outras áreas, compaixão, manifestando o quê? Mas todos podem fluir nos dons, tem que aprender sobre dom, manifestar milagre. Isso faz parte do ID, da grande comissão. Curar, libertar, operar milagre, do avivamento que está vindo sobre o Brasil. Mas nem todos têm ministério oficial. Mas os que têm são responsáveis pelo governo da igreja, em exercer governo. E exercer governo é você colocar cada um no seu devido lugar. É você identificar quem a pessoa é, como que essa pessoa flui e o lugar que ela tem que estar. Porque isso vai evitar feridas ministeriais nas pessoas. O lugar errado faz com que as pessoas fiquem frustradas, fiquem machucadas, fiquem feridas. Isso acontece. E é a nossa responsabilidade como líder, o quê? Colocar as pessoas nos seus lugares, identificar. Primeiro Deus vai passar a comunicação para elas. Elas vão orar, a gente vai ensinar elas a orarem e elas a saber para que elas servem. O que Deus chamou elas para fazer. Às vezes a pessoa não vai ser um libertador, não vai ser um pastor, um profeta, mas vai ser uma pessoa que tem um abraço que cura. Quando ela abraça pessoas, ela cura. Eu já vi pessoas que cantam, que adoram, e quando essas pessoas adoram, os demônios caem no chão. Devido à unção que essa pessoa tem, essa pessoa curou um monte de gente cantando. Eu já vi gente libertar. Durante libertação, gente, o negócio tava pegando, o bicho tava pegando ali. A pessoa dobrou o joelho, agachou no chão e cantou. Ela falou, olha, o Espírito Santo mandou eu cantar no ouvido da pessoa. Era uma luta para libertar. Horas libertando os demônios. A mulher cantou no ouvido da pessoa que estava ali no chão, naquele estado, que a gente tem, uma coisa que a gente tem que ter na libertação é compaixão pela pessoa. Não é você... eu fico vendo libertações que as pessoas sobem em cima do corpo da pessoa, cata na cabeça, assim, misericórdia, você vai arrebentar com a pessoa, já é um processo tão dolorido. Não faça isso, não. Você pode arrebentar com o corpo da pessoa, a pessoa vai ficar no estado ruim, aí tira foto da pessoa ali naquele estado deplorável. A gente tem que normalizar a libertação sim.
Mas é um momento constrangedor para as pessoas. Mas tem que ter um pouquinho de compaixão, um pouquinho de sensibilidade, preservar aquela vida. Hoje tudo é internet, eu fico ali postando os depoimentos, falando, mostrando tudo. Às vezes a pessoa não quer nem, sabe? Não, a gente tem que ter cuidado com a alma da pessoa. Você pode ferir uma pessoa assim. Nós podemos já ver muita gente saindo de igreja ferida, porque foi exposta. Ó, fulano caiu endemoniado. Isso aí bastou para a pessoa sair da igreja. Bastou, porque ela não sabia. É um momento que foi tão ruim para ela, embora a libertação seja tão boa, mas ela acaba se tornando ruim quando a pessoa é exposta nesse nível. Tudo filmado. Tudo. Tem gente que corre de câmera. Eu corro de câmera, gente. Eu vou pro congresso, eu percebo que a pessoa tá me filmando, eu saio correndo. Esse é o meu jeito. Eu fico longe. Eu tô ali, aí a pessoa vai orar por mim, a pessoa vem com a câmera no meu rosto. Isso me constrange. Que eu não queria, às vezes, estar aparecendo ao vivo num evento. Tem muita gente que não gosta disso. É mais discreto. Tem gente que gosta, dá até um... E aí? Beleza? Tipo pra câmera, assim, a pessoa vai ser liberta e faz assim, ó. Entendeu? Só falta fazer uma pose pra câmera. Eu não gosto. Tem quem gosta, né? Eu não gosto de expor, né? O máximo que eu conto é testemunho ali. Mas tem gente que, ó, tira uma foto de mim que eu vou cair endemoniado. E eu não gosto muito, mas não tô pra julgar, pra falar dos filmadores, as pessoas que são das mídias da igreja, os que filmam, né? Ali, que eu não sei nem como é que chama, é filmmaker, sei lá, eu não entendo muito dessa área. Mas nós precisamos o quê? Ter cuidado com as pessoas quando a gente vai libertar. Outro dia eu vi uns 5 em cima da pessoa. Mas não tava pra tudo isso. Porque quem tem autoridade, você vai dar um comando e eles têm que te obedecer. Se é um nível maior, os anjos vão estar ali. Você vai chamar os anjos para ajudar a libertar. Eu vi 5 em cima da pessoa. A pessoa levantou, situação ruim. A família da pessoa ali era um pastor. Meu Deus do céu, era uma pastora, na verdade, né? O marido ali chorando, falando, meu Deus, olha minha esposa, o pastor e a pastora. A pastora caiu, porque nunca tinha passado por libertação. Isso pode acontecer, viu? E ali todo mundo em cima da mulher. Uns 5. Sem saber o que fazer. Ficaram 3 horas ali, a mulher saiu toda arrebentada. Toda arrebentada. Aí catou a cabeça, veio catando a cabeça, apertando no chão. E eu não podia falar, porque eu não tava no meu evento, entendeu? As pessoas levam a mal essas coisas quando a gente fala. Mas a gente tem que ter cuidado com o corpo das pessoas que estão passando por cura, que estão passando por libertação. É um processo. A pessoa sai toda quebrada depois. Eu vejo gente que taca no chão, bate na cabeça, dá tapa na orelha. Misericórdia, gente. Em nome de Jesus. Se for a direção do Espírito Santo, de você fazer uma coisa dessa, beleza, é o Espírito Santo. Você não vai nem pensar, você vai e faz. Deus tem que ter seus meios, mas na libertação a gente tem que ter cuidado com a pessoa, de não expor a pessoa, cuidado com o corpo dela, cuidado, compaixão, de não expor aquela pessoa na frente de todo mundo, de não contar o processo dela. Ser o quê? Pessoas mais sutis, né? Mais assertivas nisso daí. Eu vejo um monte de gente com trauma de libertação, por causa da maneira que foi liberto. A pessoa apanhou mais do que, entendeu? De pessoas do que dos próprios capeta, demônio ali. A pessoa pegou trauma daquilo. Ela falou, nunca vou ser um libertador na minha vida. Então em tudo a gente tem que ter o quê? Assertividade, o time do Espírito Santo, a direção. Os anjos podem fazer muitas coisas por nós. Inclusive libertar, inclusive segurar pessoas. É a autoridade do nome de Jesus Cristo que liberta, não somos nós. Não é nada que a gente faz que vai libertar uma pessoa ou curar uma pessoa. É tudo dependência de Deus. A gente vai operar no dom e vai depender, vai fazer o que a gente aprende a fazer. Com fé, manifestando a fé. Operando naquele dom. Mas com a dependência em Deus. Quando a gente começa a achar que a gente faz as coisas, eu faço assim, eu faço assado, Deus começa a nos desaprovar. Ele nos desaprova. Porque não somos nós que fazemos. É Ele que faz. O poder vem dele, os dons vêm dele, a unção vem dele, a presença vem dele. Não somos nós. Nós não fazemos nada. Se Deus não quiser, a gente não acorda vivo amanhã. Não acorda. Nem vivo amanhã se Deus não quiser. Imagina se a gente tem poder, se não for confiado a nós através do Espírito,
Santo que ressuscitou, Jesus dos mortos, a gente tem alguma coisa em nós. Nós não temos. Eu faço, eu aconteço, eu nada. Eu sou um servo, um instrumento, um vaso. Nós somos vasos na mão do oleiro, tratados, quebrados, moídos ali, transformados. Aí a gente opera pela misericórdia, Deus nos usa para operar nos dons, para curar as pessoas. Até esses daí. Se quiser, eu já tive experiência com pessoas que quiseram ser libertas desse negócio, desse principado jezabélico. Eu tive uma experiência em mais de 14, 15 anos de pastoreio. É isso aí, 15 anos de pastoreio. Eu tive experiência com uma pessoa que quis ser liberta disso. Uma única. Ela quis ser liberta. Ela foi ali. Ela foi ali. E quis ser liberta. Disso. Ela quis ser liberta. Uma só. Não é meu filho que estava aqui, gente. Mas ele já foi. Quem tem filho sabe. Então, é o amor da minha vida aí. Então, a gente tem que ter esse time. Saber também, uma só. Só tive experiência com uma pessoa que quis ser liberta disso, quis ser liberta desse principado, desse sistema. Essa pessoa rompeu com tudo isso. Uma pessoa, em todos esses anos, só uma. É bem difícil você conseguir libertar uma pessoa disso, só se ela quiser. Ela quiser mudar totalmente, transformar o caráter, sair desse sistema, entender, compreender que a forma como ela atua, a forma como, que não é o Espírito Santo que usa ela, que ela manifesta um falso poder. E entender que orar contra a liderança, falar isso é pecado. Assim como líderes que falam de ovelhas, ficam contando a vida toda da ovelha. Vai lá, faz libertação, faz um discipulado, um aconselhamento e fala tudo. Para todo mundo. Isso não é um protocolo. Não é. Deus também não se agrada disso. Que a gente fique falando da vida dos outros. Fique falando de todo mundo. Isso não é uma coisa que Deus aprova. Tem líder que, olha, eu já vi que ele acabou de conversar com a pessoa trouxe um negócio para ele, mas ele conta para todos os outros pastores. Ele vai lá e fala, fulano tá assim, não sei mais o que eu faço. Como se fosse ele que tivesse que fazer alguma coisa. Nós que tivéssemos que fazer alguma coisa. Uma vez, eu estava ouvindo uma liderança acima de mim, há muitos anos atrás, falando pra mim, não, porque o comando é confrontar. Você precisa confrontar, você precisa fazer isso. O Espírito Santo falou, ó, aqui no meu ouvidinho, ó, se confrontar vai ter. Nessa hora me subiu um temor que eu fritei. Aí eu fritei mesmo, aquele termo que o pessoal usa pra falar que caiu na unção, fritou. Não, eu fritei de medo, de temor. Eu falei, verdadeiramente, eu não posso fazer nada que não seja fora da direção de Deus com uma ovelha. Dele. Porque eu vou prestar conta. Aí eu falei, eu pensei comigo, eu obedeço a homens ou obedeço a Deus? Eu decidi obedecer a Deus. Porque não importa se os homens vão tirar meu cargo. Jesus rasgou a reputação dele. Ele rasgou a reputação. Ele rasgou assim, ó. Jogou fora. Rasgou. Então o que a gente tem que fazer? Rasgar a nossa reputação. Às vezes a gente preza muito pela nossa imagem. O que vão pensar de mim? Meu, importa agradar a Deus, não interessa o que vão pensar. Se você sabe quem você é, pouco importa o que pensam de você. Uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que acredita em tudo que as pessoas contam de história delas mesmas. Não tem identidade. Não sabe quem é em Cristo. Não se descobriu. Então você se ofende com todo mundo. Tudo que as pessoas falam atinge a sua alma, porque você não tem uma identidade firmada em Cristo. Você não sabe para que você serve. Qual é o seu propósito no reino de Deus? Um propósito bem definido vai fazer com que você se mova olhando para o propósito. Se mova olhando para o propósito. Você olha para o propósito, não importa que fulano falou isso de mim. O propósito é esse. Eu caminho em direção ao meu propósito. Eu não me importo com o que falam de mim. Isso não me interessa. Isso não vai definir minha salvação, não define meu relacionamento com Cristo, não define o meu ministério, a minha liderança, não define. O que define é o que Deus pensa de mim. É o que Deus confiou nas minhas mãos. É a forma como Deus me capacitou.
É como Deus quer que eu me mova. Isso que importa. Eu perco a minha identidade quando eu decido agradar homens. Eu me desconfiguro. Eu desconfiguro a minha liderança. Quando eu decido agradar homens, eu desconfiguro. Me desconfiguro como ovelha. Quando eu decido agradar homens. Quando o meu papel como ovelha é agradar o meu pastor. Jesus, é caminhar em santidade, é ler a palavra, é operar nos dons, é cumprir o ID, é ser a igreja viva e desperta. É entender que Deus está levantando pessoas para sair fora de banco de igreja e atuar lá na rua. Ganhar almas, curar, libertar. As pessoas querem o altar. Querem o altar, querem ficar no altar. É um negócio, uma gana, é uma exposição. Quer mostrar o próprio rosto, quer se glorificar. Querem se glorificar. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para glorificar o nome dele. Por isso tem gente que não vai para lugar nenhum, não sobe em altar, não faz nada, não prega nada, porque a pessoa, e Deus não deixa, porque ela pode se perder. Porque um título, uma liderança, uma posição pode preencher um vazio no seu coração que o Espírito Santo não vai preencher. Você vai colocar uma liderança, o seu título, no lugar do Espírito Santo. Você vai preencher o seu vazio com o título. Porque você preenche com compra, você preenche com comida, você preenche... Então um título é só mais uma coisa que vai preencher. Que vai tomar o lugar do Espírito Santo no nosso coração. Na nossa vida. É só mais uma coisa. Então tem pessoas que elas se garantem na posição que elas têm. Porque é o que elas têm. Elas não têm comunhão, não têm relacionamento, não ouvem Deus falar, não sente a presença. Então, o título é o que elas têm. A posição é o que elas têm. É isso aí. É isso. Isso é muito pouco. Muito pouco. Isso é nada perto do relacionamento, perto das experiências, perto do que Deus pode nos proporcionar. É muito, muito pouco. Muito pouco. Então, essa noite aqui, eu ministrei, não sei que, vamos ver que horas são, né? Ver se a gente... Vamos lá. 11h04 já aqui, hein? Então vamos orar, espero que vocês tenham entendido, recebam essa palavra, que ela faça sentido para vocês, assim como ela fez para mim, né? Todo sentido, Deus falou muito comigo, eu ministrei, assista do começo se você... não estava assistindo até agora, vai assistir no começo, aí para você entender o que Deus estava falando. Receba a sua parte, o que não serve para você, não absorva, não leve para o lado pessoal, seja espiritual, leve pelo Espírito, peça para que Deus ele traga um discernimento espiritual sobre essa palavra para você. E eu vou orar por você aqui, que eu vou ter que sair, né, colocar meu filhinho lindo para dormir ali, minha bênção, glória a Deus. Então eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essas pessoas recebam, Pai, a revelação dessa palavra, Senhor, e que todas as que forem entrar aqui, Senhor, recebam, Pai, a rema, a palavra revelada, a direção, o discernimento, e que caiba a sua parte, e que se for conserto, seja conserto, se for direções, seja direções, que cada um receba a segunda porção que o Senhor tem desta palavra no Espírito, Pai. Em nome de Jesus também, se tiver pessoas enfermas aqui que vão assistir essa live, eu comando cura sobre todas as enfermidades e peço ao Senhor que estabeleça um novo tempo sobre a vida dessas pessoas. Eu te agradeço por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus visite a sua vida com a paz, que você tenha uma ótima noite de sono, que Deus te abençoe e abre portas para você. Que haja uma aceleração profética sobre a sua vida em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. Em nome de Jesus, que você seja visitado por um novo tempo, que a estação mude para você a partir de agora. Venha uma estação de colheita em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Um abraço para os irmãos, o ósculo santo, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tchau.